E aí, Sextando Rezende, tudo bom com vocês? Hoje vamos apresentar a segunda aula do nosso bimestre, que nessa segunda aula vamos falar sobre fatoração, MMC, MMC ou BMC, tanto faz, e MDC. Assuntos muito importantes, principalmente quando a gente for estudar a parte de frações. Então, vamos juntos, vamos prestar atenção. Como vocês já sabem, se não entender, volte o vídeo quantas vezes for necessário e vamos começar a nossa aula. Na aula de hoje, a primeira definição que vamos ter vai ser sobre fatoração. Agora, o que é fatorar? Nós já vimos em aulas anteriores que fator são os termos de uma multiplicação. Então, fatorar nada mais é do que você pegar um número e transformar ele em um produto de outros números. Como eu estou dizendo aqui, olha, fatorar é transformar um número num produto de outros números. Aí eu coloquei aqui o exemplo de 30. Será se tem como pegar o número 30 e transformar ele em um produto de dois números ou mais, tanto faz? 30, eu posso escrever ele como 3 vezes 10, ou 10 vezes 3, que é a mesma coisa, porque a ordem dos fatores não altera o produto, ou então eu posso escrever ele como 2 vezes 5 vezes 3. Tanto essa forma como essa forma são chamadas de formas fatoradas do número. Mas tem um porém. Eu não quero as duas. Eu quero estudar apenas uma delas, que é essa daqui, ó, que é a forma fatorada usando apenas números primos. Na última aula nós falamos sobre números primos, vimos que números primos são aqueles números que só são divisíveis por um e por ele mesmo, e eu até circulei alguns números ali que eu disse que a gente não poderia esquecer daqueles números, porque aqueles números são quase números mágicos na fatoração. Quase todas as fatorações nós utilizamos apenas eles. Um ou outro número eu vou precisar de um número primo maior, mas basicamente com esses vocês conseguem fazer quase todas as fatorações que eu chamo em decomposição em fatores primos. Então, quando eu falo em decompor em fatores primos, é pegar o número, transformar em uma multiplicação de números que são primos. Ou seja, decompor em fatores primos é transformar um número num produto de fatores primos. Pode isso ficar uma redundância, mas é como esse daqui, ó. Eu tenho 30 igual a 3 vezes 10. Essa resposta aqui não seria a correta para decomposição em fatores primos por causa do 10. O número 10 não é primo, porque o número 10 a gente pode dividir por 2. Então essa forma aqui não está correta para a questão de decomposição em fatores primos. Se eu pedisse só para fatorar, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas quando eu peço para fatorar, para decompor em fatores primos, no meu produto de termos só podem ter números primos, como esses daqui, ó, 2, 5 e 3. São números primos, então aí estava correto se eu pedisse para decompor em fatores primos. Quando eu falei aqui, ó, quando eu escrevi, lembre sempre quando a gente for fatorar, sempre lembre desses números: 2, 3, 5, 7, 11, 13 e 17. Com esses números vocês vão conseguir fatorar praticamente quase todos os números das atividades. Não vou dizer todos os números, porque existem infinitos números. E às vezes, ó, coloquei reticências, às vezes devemos utilizar algum fator primo que não está aqui. Mas com esses a gente já consegue fazer muita coisa. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos. Decompõe em fatores primos o número 30. Estava fácil aqui.
que era 2 vezes 3 vezes 5. Decompõe em fatores primos o número 40. Eita, 40 é um pouquinho complicado fazer assim de cabeça. Mas nós já aprendemos como fatorar. No ano passado nós já estudamos isso, fatoração. Aí a gente faz o quê? Aí muita gente pega e fica falando, ah, é MMC. Não. É fatoração que nós estamos fazendo aqui. Decompondo em fatores primos. A gente só utiliza um número. MMC a gente vai ver que é outra coisa daqui a pouco. Então, olha, nós pegamos o número 40, colocamos um traço aqui do lado e vamos verificar se esse número dá para dividir por esses. É bom seguir sempre a ordem. Então, olha, 40 dá para dividir por 2? Dá, porque ele é par. Aí eu tenho que fazer a continha ali do lado para saber qual é o resultado. 40 dividido por 2, 20. 20 dá ainda para dividir por 2? Aí eu coloco, dá, professor. 20 dividido por 2, 10. 10 dá para dividir por 2? Dá, que dá 5. 10 dividido por 5. Poxa, tô bebê. 10 ainda dá para dividir por 2? Dá, que dá 5. E 5, se eu for olhar ali naqueles números, ele aparece lá. Então 5 só dá para dividir por 5. Que dá 1. Quando aqui fica 1, acabou a conta. Lembre-se que essas divisões têm que ser exatas. Eu já vi gente pegando e fazendo assim, ó. 5 dividido por 2, botando 2,5 aqui e fazendo um mesmo monte de coisa aqui. Tem que ser valores exatos, valores naturais, esses meus cálculos. Agora aqui tem que, ó, 2, 2, 2 e 5. É para multiplicar esses números, aí tem gente que pega e chega aqui e multiplica, porque fica confundido com o MMC. Não é para multiplicar, é para deixar na forma de multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Ou, como esse 2 repete 3 vezes, eu posso escrever ele como 2 elevado a 3 vezes 5. Simples assim. Professor, não entendi. Pode voltar a explicação dessa questão de novo? Posso. Pegue o mouse, volte aí uns 30 segundos e você vai ver essa explicação de novo. Parece até mágica, né? Mas pode voltar que você vai ver. Vamos ver outro exemplo. Quero decompor 100 em fatores primos. Pego 100, coloco um traço, aí eu vou vendo. 100 dá para dividir por 2? Dá. Que dá quanto? 50. 50 dá para dividir por 2? Dá. Que dá 25. Estou escutando a Aline falando aqui agora que dá 25. 25 dá por quem? Isso mesmo, Cecília. Por 5. 25 por 5 dá 5. E 5 só dá para dividir por 5, que dá 1. Então, qual é a minha resposta para aquilo dali? 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Eu posso deixar aí, não tem problema nenhum. Tá certíssimo isso daí. Ou então, eu posso escrever 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Por quê? Porque eu tenho 2, 2 e 2, 5. Esse número aqui indica quantas vezes cada um repete. Agora está faltando fatorar quem? O 220. Dá por quanto? Lucas já disse aí, ó, que dá por 2. Que dá 110. Dá por quanto, Lucas? De novo aí. Só é mesmo por 2, que dá 55. E agora 55 vai dar por quem? Por 2 não dá, porque ele não é ímpar. Ah, será se dá por 3? 5 mais 5, 10. 10 não dá para dividir por 3, então não dá por 3. Então, dá por 5? Dá por 5. Que dá 11. E se eu observar, o 11 aparece lá. Então, 11 só dá para dividir por quem? Por 11. Que vai dar 1. Então, a forma fatorada de 220 é quem? 2
vezes 2 vezes 5 vezes 11. Ou 2 elevado a 2 vezes 5 vezes 11. Então, isso aqui é fatorar, isso aqui é decompor em fatores primos. Dificilmente vai pedir só para fatorar um número. Praticamente sempre vai pedir o quê? Decompõe os números em fatores primos. E se vier numa questão fatore os números, o melhor é você sempre deixar em números primos os fatores. Porque quase sempre a questão pode estar querendo uma coisa, escrevendo outra, algum errozinho no livro que às vezes acontece. Mas sempre quando pedir para fatorar, pegue e faça isso. Decompõe em fatores primos. Puxa o tracinho e vai dividindo. A dificuldade nesse assunto é qual? É a divisão. Vocês têm que prestar atenção. Se não souber dividir, aí vai complicar esse conteúdo. Continuando o nosso assunto, se você for ver no livro de vocês, próxima coisa que vem depois de fatoração, aí vem primeiro MDC, MDC e depois MMC. Eu vou explicar primeiro o MMC. Eu acho mais simples, mais fácil. Depois vamos ver MDC. Não tem problema nenhuma. Se você quiser seguir a ordem do livro, você pode ir avançar e ver primeiro o MDC e depois vocês voltam e vem MMC. MMC é uma sigla que significa o quê? Mínimo múltiplo comum. Agora, como assim mínimo múltiplo comum? Se eu tenho 2 ou mais números, eu quero descobrir qual é o menor número que é múltiplo de todos os números que eu dei naquele momento. Então, isso é MMC. Agora, eu tenho que lembrar de uma coisa. É o menor múltiplo entre 2 ou mais números diferentes de 0. Por que diferentes de 0? Porque 0 é múltiplo de todo número. Então, se eu só pegasse e falasse para vocês que MMC é o menor múltiplo comum entre 2 ou mais números, a resposta de tudo era 0. Então, o 0 não entra nessa história. Então, veja só. Se eu pegasse e perguntasse para vocês qual é o MMC de 3 e 4, eu poderia fazer da forma bruta. Isso é a forma bruta. Isso é a forma para aquele cara que gosta de copiar muito, que gosta de escrever muito, que gosta de perder 300 páginas escrevendo o número. Então eu faço o quê? Vou escrever os múltiplos de 3. Os múltiplos de 3, eu errei aqui, ó, faltou o número 3. Deve ser efeito do remédio. Então, olha, quais são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e assim por diante. Quais são os múltiplos de 4? 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e assim por diante. Então veja só, se eu perguntasse para vocês, qual é o menor múltiplo comum que aparece nos dois ao mesmo tempo? Eu vou riscar o 0, porque eu já disse que o 0 não entra na história. Então, bora ver qual que se repete nos dois ao mesmo tempo? Se eu olhar aqui, ó, o 12 está aqui e o 12 está aqui. Mas tem outro número aí que se repete. Quem? O 24 e o 24. Aí eu pergunto a vocês, qual é o MMC de 3 e 4? É 12 ou é 24? Hein? 12? Tem certeza que é 12? O que foi que eu falei aqui? É o menor múltiplo entre 2 ou mais números diferentes de 0. Então, se esses dois se repetem nos dois, o MMC é o menor, que é o número 12. Então, esse é o MMC de 3 e 4. Agora, imagine se eu colocasse alguns números aí, que eu só fosse encontrar um número repetido
acima de 1000, acima de 2000. Imagine vocês escreverem tanto número até encontrar esse valor. Ia demorar um pouco. Por isso que eu disse que é a forma bruta. A forma da pessoa pegar e aprender múltiplos de qualquer jeito. Mas aí o que é que eu posso fazer? Eu posso utilizar o assunto de fatoração, de decomposição em fatores primos, para calcular o MMC. Mas aí a gente vai ver que tem uma diferençazinha entre calcular o MMC e o MDC. Que o MMC, podemos encontrar esse valor fazendo uma fatoração simultânea. Essa fatoração simultânea que eu estou querendo dizer aqui é uma fatoração com os dois números juntos, de uma vez só. Aí eu faço como? Vou calcular o MMC de 3 e de 4. Aí eu tenho que lembrar de qualquer jeito desses números. Nunca esqueça. Quando estiver fazendo o MMC, bote lá esses números lá em cima da folha, no caderno, em algum lugar. Quando for fazer a prova, coloque na borracha, na cola, para não esquecer. E como vocês estão fazendo a prova em casa, né? Aí é que não vai esquecer mesmo. Então, olha, um desses dois números dá para dividir por 2? Dá? Dá, né? Que é o 4. O 3 não dá para dividir, repete. Todo número que não dá para dividir, repete. O que der para dividir, você vai dividindo. Algum número aí ainda dá para dividir por 2? Dá, né? Que é o 2, 3 e 1. Quando dá 1, já acabou, ele já não existe mais. Ele está ali só para cumprir tabela. Então agora eu vejo qual é o número que dá para dividir eles. 3 não dá para dividir por 2, mas 3 dá para dividir por 3. Então, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Encontrei o mesmo valor que eu tinha encontrado ali. Mas preste atenção, olha. Muita gente erra nessas questões quando fala em fatoração e MMC, porque quando chega no final aqui da fatoração, a pessoa quer multiplicar. Oh, rapaz, se você multiplicar isso daqui, você só está perdendo tempo, porque o resultado disso é esse, olha. Eu não quero que você multiplique na fatoração. Na fatoração, eu quero que você deixe na forma de produto de números primos. Agora, já no MMC, no MMC, eu tenho que multiplicar. Eu tenho que multiplicar para poder encontrar o valor. Agora, aí um outro você vai dizer, ah, professor, o de cima é mais fácil. Colocar os múltiplos e encontrar o valor. Mas vamos supor que cai o exemplo da seguinte forma. O MMC de 6, 8 e 20. Tente fazer da outra forma. Chegue e escreva os múltiplos aí dos números para ver quanto número você vai escrever. Pegue melhor você até virar o caderno na horizontal para escrever esses números, porque arranje folha, viu? Porque, ó, eu fazendo por esse método de fatoração, é só fazer o quê? Junta 6, 8 e 20. Aí eu vejo algum número dá para dividir por 2. Dá, né? Todinhos aí dá para dividir por 2. Então vai dar 3, 4 e 10. Algum número aí ainda dá para dividir por 2? Dá, não é? Quem? 3 não dá, repete. 2 e 5. Algum número aí ainda dá para dividir por 2? Dá, né? 3, 1 e 5. Algum aí dá para dividir por 2? Não. Não tem nenhum número ali dá para dividir por 2. Tudo é ímpar. Mas se observar ali aparece o 3, né? Que é o próximo número daqui, ó. Tem algum número ali que dá para dividir por 3?
Dá esse neguinho aqui, ó. 1 e 5. E 5 só dá para dividir por 5, né? Então, o que é que vamos fazer aqui agora? Pegar e multiplicar tudo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Então, MMC de 6, 8 e 20 é 120. Então, MMC é isso, pessoal. É algo simples, fácil de fazer, basta fatorar e depois multiplicar. Deixa um pouquinho da frente para vocês copiarem. Deu pausa aí. Pronto, já tirou a pausa, já copiou. Então, o que é que vamos ver agora? Vamos ver como calcular o MDC entre números. E no final voltamos com alguns problemas que envolve MMC e MDC, que às vezes a gente acha que só vai vir continha para fazer, né? Tem problemas que envolvem isso. E um problema que envolve isso a gente respondeu na aula anterior, sem utilizar o processo do MMC e utilizando o processo dos múltiplos. Então, vamos ver agora a parte de MDC. E aí, pessoal? Só era um tempinho para estar aqui copiando, que eu não vou perder tempo apagando e copiando tudinho aqui para vocês. Agora voltando com a parte do MDC. MDC eu deixei para a segunda parte, depois do MMC, porque eu acho o MDC um pouco mais complicado. E assim, não é que seja menos ou mais importante. O MMC a gente vai utilizar muito em relação à parte de frações. E o MMC e o MDC, principalmente, a gente só utiliza para resolver alguns problemas da matemática. Não vamos estar fazendo tanto o MDC assim durante o nosso ensino fundamental. Vamos fazer muito o MMC, mas não deixa de ser importante. Agora, o MDC, provavelmente no ensino fundamental, possa ter ensinado para vocês a fazerem tipo um jogo da velha, bota um número, depois bota o outro aqui embaixo, depois você encontra o número que divide um e outro e vai completando isso até encontrar esse valor. Eu acho esse método um pouco complicado para estar fazendo. E como a gente está estudando o assunto de fatoração, eu prefiro fazer o MDC utilizando a fatoração, porque a gente já está praticando uma coisa que nós já vimos como é feito. Agora, da mesma forma, o MDC por fatoração, tem livros que explicam de uma forma, outros que explicam de outra. Eu vou fazer do jeito que eu acho mais fácil para vocês fazerem. Então, preste atenção. Primeiro, MDC significa o quê? Máximo divisor comum. Ou seja, se eu tiver dois números e pergunto a vocês qual é o MDC deles, vocês vão ter que fazer o quê? Encontrar, da forma bruta, encontrar todos os divisores e depois verificar se tem algum número que se repete entre os dois. Se tiver, o maior deles é o MDC. Pode ver que sempre você vai encontrar alguém. Sempre o número 1 vai se repetir aqui. Então, se você não encontrar ninguém, nenhum número, então o MDC entre eles vai ser o número 1. Mas nesse caso aqui, do MDC de 8 e 12, aí isso daqui ele me tira de letra a parte de fazer os divisores. Mas eu só quero ver quando é número grande. Quando era número grande, era se... Não, um pouquinho aqui para responder. Então, olha, quais são os divisores de 8? 1, 2, 4 e 8. Quais são os divisores de 12? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Aí se eu perguntar a vocês, tem algum número comum nos dois termos?
nas duas sequências, se eu observar, tem o número 1, que se repete nos dois, e temos também o número 4. Mas quem é o MDC? O MDC é o máximo divisor comum. Então, nesse caso aqui, o máximo, o maior é quem? O 4. Então, o MDC de 8 e 12 é 4. Mas, aí vem aquele problema. Se vier números grandes, para eu descobrir todos os divisores, eu vou perder muito tempo fazendo isso. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o processo de fatoração que nós vimos na estante. É fatoração. Então, é muito importante eu lembrar de quem? De quem? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Vou botar aqui porque eu quero lembrar deles e eu quero que vocês decorem esses números. Todos esses números são os primeiros números primos. E vamos utilizar eles sempre na parte de fatoração. Então, quando eu quiser calcular o MDC entre esses dois números, eu não preciso fazer os divisores dele. Basta eu fazer o quê? Podemos encontrar um MDC de dois ou mais números, fatorando esses números separadamente. O MDC a gente fatorava juntinho, O MDC a gente fatora separado. Então eu vou fatorar o número 8 e vou fatorar o número 12. 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Eu já quero que vocês saibam, que vocês estejam sabendo fazer essas divisões aí, ou de cabeça, ou faz as divisões no papelzinho, viu? Eu não vou fazer essas divisões para não estar perdendo tanto tempo. O 12, por quem? Por 2, que dá 6, por 2, que dá 3, por 3, que dá 1. Pronto, fatorar é fácil. Agora, para eu descobrir quem é o MDC, basta eu fazer o seguinte: eu vou verificar quais números se repetem nos dois ao mesmo tempo. Tem algum número que se repete nos dois ao mesmo tempo? Tenho o número 2, aí eu vou botar o 2 aqui. Tem mais algum número que se repete nos dois ao mesmo tempo? Tenho, o número 2 aqui, o número 2 aqui. Aí eu multiplico por esse outro número. Tem mais algum número que se repete nos dois aí? Aí alguém vai dizer, tem um. O de lá não conta, só conta o de lá de cá. Tem mais algum número que se repete nos dois? Não. Então basta multiplicar esses dois números. 2 vezes 2, 4. Então o MDC é 4. Deu o mesmo resultado? Claro que tem que dar o mesmo resultado. Eu coloquei os mesmos números, né? Mas vamos supor que caia números grandes. Que caia, para vocês, qual é o MDC de 20, 36... Não, 20 e 36 não, porque pode dar aquele mesmo valor. 40 e 100. Rapaz, se fosse para encontrar os divisores desses números, a gente ia demorar um pouco, viu? Mas aí o que é que a gente faz? Pega o 20, fatora. Pega o 40, fatora. Pega o 100, fatora. Então, 20 por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. E o 40 por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Aqui eu estou dividindo, viu? Dividindo 40 por 2 dá 20, 20 por 2 dá 10, e vocês vão dividindo. 100 dá para dividir por 2, que dá 50, por 2, 25, 25 não dá por 2, 25 vai dar por quem? Por 5, né? Que dá 5, por 5, que dá 1. Agora, o que foi que eu disse? O MDC, eu vou pegar os números que se repetem todos ao mesmo tempo
e depois eu vou multiplicar eles. Então veja, o 2 se repete em todos ao mesmo tempo, então eu pego o número 2. Tem mais algum número que se repete em todos? Tem outro número 2 que se repete em todos. Tem mais algum número que se repete em todos? Tem? Tem, ó. O número 5. Eu só posso pegar os números que se repetem todos ao mesmo tempo. Agora a gente vai fazer o quê? Multiplicar, que é fácil, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o MDC disso daqui dá 20. Então, pessoal, se não entendeu um pouco a parte de MDC, eu peço que a vocês voltem o vídeo, veja de novo os exemplos, faça os exemplos que estão no caderno de vocês, porque agora, rapidinho, a gente só vai pegar 2 problemas, um problema de MMC e outro problema de MDC para resolver, para acabar a aula de hoje. Viu? Não, falei errado não, velho. Tá certo. Então aqui, ó, o senhor Ivo tem uma padaria. Então o que é que eu vou fazer? Eu tenho 18 e tenho 24. Quer dividir em 2 assadeiras em pacotes iguais. Então basta eu fazer o quê? Ou encontro os divisores de 18 e os divisores de 24 e vejo qual é o mesmo valor. Mas se eu encontrar os divisores de um e encontrar os divisores do outro, é a mesma coisa encontrar o quê? O MDC entre 18 e 24. Então, o MDC de 18 e 24 vai ser quem? Nós fatoramos 18, fatoramos 24, aí 18 por 2 dá 9, 9 dá por 3 que dá 3 e por 3 que dá 1. Lembrando lá daqueles números que nós fizemos anteriormente. 24 dá por 2 que dá 12, por 2 que dá 6, por 2 que dá 3, por 3 que dá 1. Vamos ver se tem números iguais nos dois ao mesmo tempo. Eu tenho o número 2, que se repete nos dois, e tenho também o número 3, que se repete nos dois. 3, 2 vezes 3, 6. Então, qual é o maior número possível de pães em cada pacote? Em cada pacote, o número máximo vai ser 6 pães. Eu dividindo aquelas quantidades dos pacotes. Então, aqui é um exemplo que se aplica a MDC. Nesse outro exemplo aqui, é um exemplo parecido com aquele que nós fizemos das pessoas correndo, tal. Mas tem um probleminha a mais. Que ele fala, de uma estação rodoviária no interior, partem 2 ônibus com destino à capital. O primeiro a cada 6 horas e o segundo a cada 8 horas. Se ambos partiram juntos às 7 horas, qual o próximo horário que voltarão a partir? Então vocês poderiam fazer o seguinte, pegar o número 6 e ir calculando os múltiplos, pegar o número 8 e ir calculando os múltiplos, e ver qual era o primeiro número que se repetia nos dois. Mas o que é isso? Isso é um MMC. Então não preciso estar calculando todos esses valores. Basta eu calcular o MMC de 6 e 8. Então vamos fatorar juntos. O MMC a gente fatora juntos. Por 2, 3 e 4. Por 2, 3 e 2. Por 2, 3 e 1, por 3, 1 e 1. Multiplicando aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Mas aí, preste atenção, olha. Ambos partiram juntos às 7 horas. Aí ele pergunta, qual o próximo horário em que voltarão a partir juntos? Aí muita gente, quando não lê a questão, vai dizer que a resposta é quem? É 24. Não. Eles vão se encontrar juntos daqui a 24 horas. Se eles partiram juntos às 7 horas,
eles vão se encontrar às 7 horas do outro dia. Porque, olha, eles vão se encontrar daqui a 24 horas. Então, preste atenção nos problemas, que os problemas às vezes confundem vocês nas respostas. Eu mesmo ia me confundir agora para responder esse problema aqui, se não tivesse lido direito. Então, peço a vocês o quê? Que nessa semana resolva o capítulo a unidade, eu acho que é 2 e 3, do segundo bimestre, que fala de MMC e MDC. E durante a semana a gente tira as dúvidas das questões no Google Meet, aqui conosco, comigo, né? Então, pessoal, esse vídeo, eu acho que a edição vai ficar um pouquinho melhor do que o outro ficou travando. Espero que vocês continuem assistindo, copiem os exemplos, pois alguns desses exemplos são questões das atividades. Tendo dúvida, é só perguntar lá durante a semana e vamos continuar nesse ritmo e vamos estudar, prestar atenção. Vamos imaginar que agora na sala de vocês está na sala de aula, então se comportem, façam as atividades que muita gente não está fazendo, né, Oliver? Só está fingindo que está estudando. Então, bora pegar e prestar atenção, que você é um menino muito inteligente, mas está precisando fazer mais atividades. Então, pessoal, até a próxima aula.